Vamos dar continuidade a essa série de vídeos a respeito da matéria Introdução à Teologia. Espero que todos vocês tenham assistido o primeiro vídeo, é muito importante. Vou dar uma pequena pincelada a respeito do que nós aprendemos no primeiro capítulo, tentando definir o que significa teologia, qual o significado da palavra teologia. Como nós podemos ver, relembrando, teologia, a palavra theos, que vem do grego theos, significa Deus. E logia, estudo. Então podemos dizer que é um estudo sobre Deus, estudo sobre as coisas de Deus. E nós podemos dizer a respeito de como se desenvolveu, por que foi necessário esse estudo da teologia, como nós bem vimos. Repito, se você não viu, por favor, acesse o vídeo anterior, no primeiro capítulo, para que você possa estar entendendo a continuidade da matéria. Pois nós vamos aprender muito. E ali, no primeiro capítulo, nós vimos também a respeito das religiões monoteístas, que adoram ao único Deus, que adora somente ao único Deus. Mas, relembrando, esse único Deus não necessariamente é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Mas nós vamos focar nesse estudo a respeito do Deus que a Bíblia nos revela, aquele que se revela a nós, ao Deus que se revelou a nós. Lembrando uma frase também muito importante que nós vimos ali no primeiro capítulo, que a teologia, o estudo dela, só foi possível a partir do momento que Deus se revelou a nós através da sua vontade de se revelar a nós. Pois nós bem sabemos que lá no Éden, o homem pecou e perdeu o contato direto que ele tinha, a comunhão direta que ele tinha com Deus. E nós sabemos que através de Jesus Cristo que nós podemos nos reconciliar com Deus, através dele que nós podemos nos reconciliar. Se não fosse por meio de Jesus Cristo, nós estávamos afastados de Deus, afastados da vida com ele, por termos perdido lá no Éden. E nesse capítulo 2 nós vamos estudar a respeito da teologia do Antigo Testamento, a teologia simbólica, a tipologia que existe ali no Antigo Testamento. Muitas vezes nós lemos o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, nós lemos esses livros desde o Gênesis até Malaquias, mas nós só vamos focando muitas vezes o estudo histórico, a história contida neles, sem ver realmente que ali está sendo revelado Cristo, revelado o assunto central da própria Bíblia. Se a gente for realmente começar a reparar ali, vamos ver em cada parte da Bíblia, em cada momento, onde Deus nos fala através da palavra dele, revelando a Jesus Cristo desde o início, desde Gênesis. E a Bíblia nós podemos entender que desde Gênesis até Apocalipse, ela nos mostra ao Senhor Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver nesta aula de hoje o que nós podemos muito fazer, o que nós podemos entender e aprender a mais e o que nós podemos também aplicar à nossa vida. Pois a própria palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdócio real. Então nós precisamos colocar em prática isso, colocar essas coisas em prática. E nós vamos estudar a respeito da simbologia, da tipologia contida no Antigo Testamento. Vamos entender o que significa tipo, antítipo, o que significa essas coisas e ver alguns exemplos que nós temos no Antigo Testamento, alguns exemplos a respeito dos tipos de Cristo que nós encontramos no Antigo Testamento. É isso que nós estaremos aprendendo nesta aula, a respeito dessa aula. E para adiantar, nós podemos mostrar, por exemplo, um tipo de Cristo no Antigo Testamento bem claro, que representa a sua realeza e o sacerdócio de Cristo. Um tipo que representa no Antigo Testamento a realeza e o sacerdócio que nós podemos ver no Antigo Testamento é Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, que nós vemos ali em Gênesis, quando Abraão volta de recuperar o seu sobrinho Ló, de uma guerra que ele foi levado cativo, e após Abraão ter ido lá resgatar o seu sobrinho, ele volta e entrega todo o seu dízimo e tudo aquilo a Melquisedeque. E nós vemos declarado ali, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos estar estudando outros. Aqui é só uma pequena base para que vocês mesmos, por si próprios, com mais atenção ao estudo da palavra, possam achar no Antigo Testamento outros tipos de Cristo. Como nós temos, por exemplo, Davi, entre outros. E também as profecias declaradas de Cristo. As profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Se lermos com mais atenção, com um estudo aprofundado a respeito disso. E para esta aula de hoje, desse vídeo, eu preparei alguns slides também, como eu sempre faço, como eu tenho sempre tenho feito. E vamos começar primeiramente sabendo o que é tipo e o que é antítipo. Não é antitipo, é antítipo. Vamos lá então. Nós podemos ver aí, é o que nós vamos começar a estudar, como eu falei, a teologia simbólica do Antigo Testamento. Primeiramente, a gente precisa entender o que significa tipo e antítipo. Tipo ou tipos que nós podemos encontrar na Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, é tipos que são figuras que Deus utilizou ao longo da história bíblica para revelar acontecimentos futuros. Eles têm seu cumprimento na vinda do Messias. Esse cumprimento é chamado antítipo. Num tipo, há uma correspondência entre certas pessoas, eventos ou coisas no Antigo Testamento e Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, para definir bem a respeito de tipo e antítipo. Tipo, como nós podemos ver, é aquelas coisas que Deus se utilizou ou pessoas que Deus se utilizou para anunciar acontecimentos futuros. E o antítipo é o cumprimento dessas coisas através de Jesus Cristo. E um tipo e antítipo, para acontecer, tem que haver semelhança em uma ou mais coisas para ocorrer isso. Como nós podemos ver aí no slide, que o antítipo e o antítipo é onde mostra uma ou mais pontos de semelhanças. E nós vamos conseguir ficar maravilhados com várias coisas que nós vamos entender a respeito disso. Em uma dessa representação de tipo e antítipo que nós podemos ver na Bíblia, está lá em João 3,14, onde se declara claramente como Moisés, lá no Antigo Testamento, precisou levantar a serpente, que era um tipo de Cristo na cruz. Ele também foi levantado. E em João 3,14 está escrito: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós temos aí uma semelhança entre o tipo e o antítipo, que são considerados respectivamente tipo e antítipo, como nós podemos ver aí em João 3,14. Nós também temos muitas outras semelhanças no Antigo Testamento que representa Jesus Cristo. E nós vamos ver alguns exemplos desses. E um que eu posso citar aqui também, onde fala de Jesus Cristo, que é lá em Gênesis
nos primeiros capítulos, onde tem a queda do homem, que a serpente engana a mulher e Deus fala para a serpente que por inimizade entre ela e a descendência da mulher, aí também está referenciando a Cristo. Nós também podemos ver outros exemplos, como por exemplo Abel, onde ele oferece um sacrifício mais excelente. Abel é um tipo de Cristo. Por quê? Por ele oferecer o mais excelente sacrifício. Assim também Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo como o sacrifício perfeito, o sacrifício excelente. Depois nós temos aí a Arca de Noé. Assim como havia uma só porta para entrar na arca, assim também só há uma porta para a salvação hoje. Essa porta é Jesus Cristo. E nós vemos essa simbologia com Cristo, mas também a arca nós podemos fazer uma relação, a Arca de Noé, nós podemos fazer uma relação com a igreja, pois Deus ordenou que Noé entrasse na arca, ele e a família, e esperasse ali. E nós sabemos que tinha todos os tipos de animais. Então podemos imaginar que tinha todos os tipos de coisas que eles precisavam suportar ali naqueles momentos. Assim também nós, quando nós aceitamos a Cristo, que a arca tinha uma só porta e Jesus é a única porta para a salvação hoje, assim nós também, na convivência com nossos irmãos, com aqueles que estão próximos a nós, também temos que suportar, estarmos firmes. Outro também é Abraão oferecendo Isaac. Como nós podemos ver, quando Isaac, quando Deus pede o seu único filho a Abraão, a Isaac, para ser oferecido em sacrifício, Abraão obedece, começa a subir. A hora que chega perto do Monte Moriá, ele começa a subir lá no monte, e o seu filho começa a perguntar para ele onde estava o sacrifício, pois ele vê a lenha, vê o cutelo, mas e o sacrifício onde estava? Abraão responde que Deus proverá. Isaac sabia perfeitamente que era ele o sacrifício. E nós sabemos muito bem que no momento que Abraão coloca ele sobre o altar do holocausto, Isaac poderia muito bem ter desistido, ter saído dali, ter fugido. Creio que hoje, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo, se um pai pegar um filho que Deus mandar e ele sacrificar, tenha certeza que se o filho for esperto, ele vai sair correndo. Isaac poderia ter feito isso, mas não fez. Isaac representando o sacrifício de Cristo, onde nós vemos que Jesus não fugiu da cruz. Por amor a nós, ele se entregou e deu a sua vida a nós. A sua vida se deu a nós. Então, esse também é um exemplo de Cristo, um tipo de Cristo. Nós também vemos um outro tipo de Cristo em José do Egito, pois nós sabemos que José do Egito ele foi odiado pelos seus irmãos, pois eles não aceitavam o que Deus tinha preparado para José, não aceitavam que ele poderia se tornar grande entre eles, e eles começaram a odiar, e nós vemos que nessa passagem, quando seu pai, Jacó, o envia até aos seus irmãos que estavam apacentando o rebanho em Dotã, antes de chegar, os seus irmãos o avistam, vê ele vindo ao longe, e nesse momento eles começam a tramar entre si para matar eles e odiando eles, odiando. Assim também Jesus Cristo foi odiado quando as pessoas começaram a pedir para que sacrificassem a ele e soltassem a um bandido, soltassem a Barrabás. Assim como José foi odiado, Jesus também foi odiado. E ele não fugiu, mas se entregou por nós. Isso são exemplos que tipificam a Cristo.
temos muitos outros. Também Davi tipifica Cristo. Também nós podemos ver uma outra profecia que Davi começou a escrever no Salmo 22, onde ele começa a relatar sobre sua vida, mas ele não sabia que estava profetizando, não sabia exatamente, não sabia aprofundadamente que aquela profecia também era a respeito do sofrimento de Cristo, como nós podemos ter. Depois eu recomendo que na sua casa aí, você pegue e leia Salmo 22, onde descreve todo o sofrimento de Cristo, toda a agonia de Cristo na cruz, para que vocês entendam que nós estamos vendo Cristo no Antigo Testamento nesse estudo. E assim passamos por muitos outros como tendo o tipo de Cristo e mostrando a relação de Cristo com a igreja, assim também como Davi foi usado por Deus para mostrar Cristo também. E temos muitos outros exemplos, que nesse momento eu não estou me recordando, mas a gente pode ver alguns poucos desses exemplos, né? Como nós vimos aí Abel, que se ofereceu como mais excelente sacrifício, que ofereceu mais excelente sacrifício, representando a Jesus Cristo, que se ofereceu a si mesmo. A arca de Noé, que havia uma só porta, e hoje só uma porta para a salvação. Abraão oferecendo Isaac que não se negou ao sacrifício, assim também Jesus Cristo não negou a cruz. E José do Egito, que foi odiado pelos irmãos, pois nós também vemos que Cristo veio para aqueles que eram seus pelo povo judeu, seus irmãos, que ele foi odiado também. E esses são alguns exemplos, e temos muitos outros exemplos, como eu citei no começo do vídeo, Melquisedeque, entre outros, e outros tipos de Cristo, não somente com pessoas, mas também em objetos e coisas. Um exemplo é a sarça ardente, um outro exemplo, tipo de Cristo, o anjo do Senhor, entre outros. Para não se alugarmos muitos, nós também vamos estudar outras coisas, como nós temos o tipo de Cristo, nós precisamos entender também algumas coisas a respeito do Antigo Testamento que nos ensina o nosso modo santo de ser, o nosso modo santo de viver e como devemos ensinar e como nós devemos aprender e colocar em prática. Pois um exemplo, como eu disse, da Arca de Noé, além de ser a tipificação de Cristo, também é a tipificação da igreja. Assim, nós vamos aprender também alguns tipos de tipificação a respeito do tabernáculo, a tipologia inserida no tabernáculo, não aprofundadamente, pois não temos tempo para isso, mas para uma base para que vocês possam ter uma ideia a respeito da tipologia, a respeito de todo esse significado de cada objeto, pois cada objeto empregado na arca, cada item empregado ali tem um significado, tem um porquê, pois nós muito bem vemos quando Deus ordena a Moisés lá no monte que o tabernáculo fosse feito conforme o modelo, copiado exatamente como Deus mostrou a Moisés, que Deus desejava que fosse construído o tabernáculo, porque isso tem uma representação muito grande, mostrando as coisas que viriam a ser futuramente. Assim, nós vamos aprender agora, nesse momento, a respeito da simbologia do tabernáculo. Nós podemos ver que tem várias partes do tabernáculo. E só para relembrar, como eu disse lá, e farão um santuário e baterei no meio deles. Deus pediu para que fosse feito conforme o modelo. E nós podemos entender também que o tabernáculo era um tipo de Cristo, pois assim como o Altíssimo habitava visivelmente no santuário,
sobre a arca também residiu na natureza humana e no tabernáculo de seu amado Filho. Ele também é um símbolo de cada cristão verdadeiro e a igreja, pois Deus habita na alma de todo verdadeiro seguidor do Salvador. Nós podemos ver, além do tabernáculo tipificar a Cristo, também tipifica cada um de nós cristãos. É um símbolo de cada cristão, pois nós podemos ver no Novo Testamento que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E um dos primeiros objetos que nós vamos encontrar no tabernáculo é as cortinas bordadas com querubins, que as cores são púrpura, carmesim, linho branco e azul. E essa bordada com os querubins significavam que são os anjos que se acampam ao redor da igreja. E essas 4 cores, púrpura, carmesim, linho branco e azul, apontam para os 4 evangelhos, onde nos mostram o rei que há de vir, salvação, a cura e o poder de Deus. Nós vemos isso ali. E não só isso, também o ouro, que eram emendadas umas com as outras, que nós podemos ver também, representando o poder do Espírito Santo de Deus. Outro conjunto de cortinas que cobria o tabernáculo significa a pessoa e a doutrina do Espírito de Cristo, e também como a igreja e dos verdadeiros cristãos e todas as coisas celestiais, que assim como essas rústicas cortinas, devido ao seu exterior, não chamam a atenção. Nós podemos ver que essa que cobria o tabernáculo é a pessoa e a doutrina de Cristo, que representa a sua cobertura em nós. Essas cortinas, como nós podemos ver, ela não tem um atrativo, eram rústicas. Muitas vezes nós vemos que a doutrina de Cristo para muitos não é atrativa, porque confronta com sua alma, com seu espírito, com seus erros, para que a pessoa mude. E também a doutrina e a pessoa de Cristo nos serve como cobertura espiritual também. Essa é a representação das cortinas que cobriam o tabernáculo. Após isso, nós temos as bases de pratas, que significa que era a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, demonstrando a solidez e a pureza da verdade sobre a qual essa igreja está fundada, a pedra angular que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que essas bases de prata era a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre aquilo que eles pregavam a respeito da palavra de Deus que estavam pregando no mundo e na sua pureza, na mais pura verdade, pregando o Evangelho. E nós também precisamos, através desse estudo, muitas vezes resgatar isso e não deixar que isso se perca, mas a pureza do Evangelho, da verdade, sem que ela seja contaminada, com mensagem exterior que distorcem muitas vezes a palavra de Deus e não é pregado aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes pegam a palavra de Deus e distorcem. Temos que lembrar do tabernáculo, onde tinham essas bases de prata, que era a igreja fundada sobre a pedra angular Jesus Cristo. E através disso nós precisamos nos lembrar também que Paulo, referenciando aos Gálatas, que se alguém pregasse algum evangelho além daquilo que ele havia pregado, deve ser anátema, ser amaldiçoado, rejeitado. Não devemos levar em consideração. E sim, precisamos focar na mensagem que os apóstolos passaram,
que é fundamentada sobre Jesus Cristo, a palavra do Evangelho verdadeiro, a palavra que é única e que diz a todos, como nunca antes, a mensagem que muitas vezes nós podemos pensar que é uma mensagem antiquada, uma mensagem lá de trás, uma mensagem muito antiga, mas nós podemos saber que a palavra de Deus se renova a cada dia. E essa mensagem que nós vemos que João Batista começou a pregar e Jesus também pregou, ela é propícia para hoje também e é forte para hoje também, pois essa pregação deve ser: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O mundo precisa de arrependimento, nós precisamos pregar o Evangelho para que a pessoa tenha um arrependimento, o Evangelho do arrependimento, para que a pessoa venha ser confrontada, voltando a essas bases, as bases de prata fundamentada na pedra angular que é Jesus Cristo. Um outro ponto, uma outra simbologia, perdão pessoal, outra simbologia é que havia uma cortina para o exterior do tabernáculo, simbolizando como Deus cuida da sua igreja na terra. Aí nós podemos ver que essa cortina separava, havia uma cortina para a porta do exterior, simbolizando como Deus cuida da sua igreja na terra. Aí nós podemos ver que Deus está cuidando de nós também. Deus, como sempre, continuou zelando pelo seu povo, continua zelando pelo seu povo e continuará zelando. Mas só pode ter aquele que ter a proteção, aquele que está em contato com Deus, aquele que tem compromisso com Ele, pois aquele que não tem compromisso não tem como ter essa proteção. E nós podemos ver também a respeito dessa cortina no exterior do tabernáculo, representando Deus cuidando da sua igreja aqui na terra, preservando de todo mal a igreja, lembrando, não é a igreja com paredes, sementes, construções, não, a igreja somos nós, aqueles que vivenciamos a Cristo, que vivem iguais a Cristo. Esses são a sua igreja, é esse quem Deus cuida e protege. É Deus cuidando da igreja na terra. Assim como diz lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significando a proteção dele, cuidando de nós, nos protegendo de todo mal, de tudo aquilo que possa nos assolar, nos acontecer e nos dando força para continuar o nosso caminhar. Também havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos, o lugar santo do lugar santíssimo, que impedia que alguém visse o interior do lugar santíssimo, o que demonstra como a lei cerimonial não podia fazer perfeitos aqueles que iam ali, nem a sua observância levaria os homens ao céu. A vida e a imortalidade jaziam escondidas até que foram expostas pela luz do Evangelho, representado pelo véu que se rasgou quando Cristo morreu. Então, pelo sangue de Jesus, temos acesso com confiança ao lugar santíssimo. Do véu, é o que mais conhecemos a respeito do tabernáculo, pois é mencionado lá quando Jesus é crucificado que o véu se rasgou. E também nós podemos lembrar de várias canções que falam sobre o véu se rasgou e nós temos lugar ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo. Pois antigamente ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sacerdote uma vez ao ano poderia entrar ali. E o lugar santo era o lugar de comunhão com Deus, um lugar de estar na presença de Deus.
E o sacerdote não poderia entrar de qualquer forma ali, dentro do Santo dos Santos. Não podiam entrar despreparado. Tinha toda uma preparação, tudo um ritual para que eram feitos. E ao entrar ali, e lembrando que nas vestes do sacerdote tinham uma romã, sininho, uma romã, sininho, romã, sininho. E quando ele entrava amarrado por uma corda, porque se ele tivesse qualquer erro ali, qualquer pecado, ele morreria na presença do Senhor e precisava ser puxado, pois ninguém, além do sacerdote, que deveria entrar, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas entrar de forma correta, conforme a ordenança do Senhor, para que não morresse e ministrasse perante ao Senhor em favor do povo. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e nós também temos acesso ao lugar santo dos santos. E nós podemos fazer um paralelo aqui, onde que os sacerdotes se preparavam para chegar ao Santo dos Santos. Hoje que nós temos livre acesso, não podemos também chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Nós precisamos chegar com respeito, com temor e com amor, pois o Santo do Santo representava e representa um lugar de comunhão, um lugar de contato, de estar com o Espírito Santo de Deus, um lugar de conversa, de comunhão, de estar com Ele, de estar junto dEle, estar abraçando ao Pai. É um lugar de comunhão, um lugar de conversa com o Pai. E um lugar onde nós nos despojamos e nos arrependemos e deixamos o velho homem para que nós venhamos ter contato continuamente com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Pois através da morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou para que nós tivéssemos acesso ao lugar santo dos santos, ao lugar de comunhão com o Pai, de estar diretamente com o Pai, de estar ali junto com Ele. E nós também, como sacerdote, tem todo um respeito para entrar no lugar santo. Nós também devemos ter respeito no momento que nós estamos em oração, entrando no lugar santo dos santos e não entrando de qualquer maneira. Lembramos disso. Hoje nós temos acesso ao lugar santo dos santos. Um outro objeto também era o azeite puro, que era para o candelabro. E o azeite puro representa os dons e a graça do Espírito Santo que todos os cristãos receberam de Cristo e sem o qual a nossa luz não pode brilhar diante dos homens. Os sacerdotes tinham que acender as lâmpadas e cuidar delas. Esta é a obra que nós, como ministros do Senhor, devemos realizar por meio da pregação e da exposição das Escrituras. Nós podemos ver aí que o azeite puro é o Espírito Santo de Deus que nos unge para pregar o Evangelho. E nós vemos uma observância que eles tinham que fazer, que as lâmpadas deveriam estar acesas continuamente. Isso também significa que nós, cristãos, devemos manter aceso em nós a chama do Espírito Santo de Deus, não deixar se extinguir o Espírito Santo, não deixar ele se esvaziar de nós, mas que nós venhamos nos encher dele, nos encher de sua presença, pois ele que nos conduz e nos mostra. Nós podemos dizer que ele é a nossa luz de alerta. Ele é o azeite puro, o azeite que todo cristão necessita ter em suas vidas, e também os dons que ele nos dá e que nos capacita para pregarmos o Evangelho, que nos capacita a ensinar a sua palavra. Esse é o significado do azeite puro, os dons do Espírito Santo e a sua presença também em nós. E lembrando, como os sacerdotes deixavam continuamente acesos, nós temos que deixar em nós o Espírito Santo continuamente aceso. E depois disso, nós podemos ver outro objeto
outros objetos. A Arca da Aliança. Só voltando um pouquinho a respeito do azeite. Aqui são dadas instruções para a preparação do azeite da Santa Unção e o incenso para o uso no serviço do tabernáculo, o qual era agradável de ver e cheirar. Assim como Cristo, que é como unguento derramado, o bom nome dos cristãos é como unguento precioso. Nós temos que pregar o Evangelho de tal forma que nós devemos exalar o cheiro de Cristo também. Outra item que tinha no tabernáculo era a Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E como ali era um único lugar onde os sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano, eles espargiam com sangue do sacrifício e queimavam incenso perante ela, que representa um tipo de Cristo em sua natureza sem pecado, que não viu corrupção. A humanidade de Cristo estava representada na madeira de acácia, que é indestrutível por insetos. Simbolizava o pacto de Deus com o povo de Israel. Nós podemos ver aí que a Arca de Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Que, se nós lembrarmos da história de Israel, quando os filhos de Eli, que foram maus sacerdotes, levaram a arca para o arraial, nós podemos ver que ela representava a presença de Deus, mas eles não tinham respeito algum. E Deus não estava com eles naquele momento e por isso morreram. Nós temos que relembrar que a Arca da Aliança significa a presença de Deus e significa a natureza de Jesus Cristo, sem pecado. Jesus Cristo que não viu corrupção. E nós precisamos ter respeito por essa presença, que é a presença dele na nossa vida também. E lembrarmos de exemplos que foram zombando da presença de Deus, que quando chegou o momento da luta, o momento da guerra, eles perderam a batalha por ignorarem a presença completamente de Deus. Por mais que eles tinham objeto, eles não tinham a presença. Nós, como cristãos, através do Espírito Santo, precisamos respeitar a presença de Deus, a presença de Deus também. E nós vimos aí que através de Jesus Cristo, como Deus fez um pacto com o povo de Israel através da Arca da Aliança, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele fez um pacto conosco. E nós precisamos lembrar-se disso. Um outro item que tinha aí era o propiciatório, que era a presença de Deus entre o seu povo. Propiciatório, a palavra propiciatório significa trono de misericórdia ou onde Deus está propício. Isso é o significado do propiciatório, a presença de Deus entre o seu povo. Era a parte que cobria a Arca da Aliança e simbolizava a presença de Deus entre o seu povo, um trono de misericórdia, pois a palavra propiciatório significa onde Deus nos é propício, favorável. Estava guardado por 2 querubins que estavam um de frente para o outro e ambos olhavam para baixo em direção à arca. Estes são o símbolo do poder de Deus. Então nós podemos ver que Deus também cuida de nós e podemos sentir a presença dele quando nós estamos em comunhão com ele. Se estivermos sempre em comunhão com ele, nós conseguimos sentir a presença dele. Um outro item do tabernáculo que nós podemos ver também é a vasilha de ouro com maná, o pão do céu, que representa o corpo de Cristo dado pela vida de todos nós. Como nós podemos ver lá
quando Jesus entregou a sua vida na cruz, ele se deu por nós. A vasilha de ouro com maná é o pão do céu, pois Jesus é do céu, é o pão que nos alimenta, ele é o pão da vida, é ele, e ele deu a sua vida por nós lá na cruz. Um outro aí é a mesa dos pães da proposição, também chamada mesa da presença. Era um símbolo de Jesus, que é o pão da vida, alimento espiritual oferecido por Deus ao seu povo. O outro item é o candelabro ou castiçal, que representa a luz da palavra e do Espírito Santo em Jesus através dele. Portanto, devemos levar uma vida de comunhão com Deus e ser luz do mundo, se verdadeiramente formos seguidores de Cristo. Depois podemos ver aí o altar de bronze, ou o altar do holocausto. Era um símbolo da reconciliação com Deus através do sacrifício. Era um tipo de Cristo, pois apontava para a cruz do Calvário, lugar onde Cristo foi crucificado. O outro item, o altar do incenso, representa o Filho de Deus em sua natureza humana. O incenso queimado tipifica a intercessão de Cristo por seu povo e a aceitação das nossas orações. E depois também uma pia de bronze para a água, que deveria estar instalada perto da porta do tabernáculo. Ali nessa pia de bronze, os sacerdotes, Arão e seus filhos, os sumos sacerdotes, se lavariam as suas mãos e pés, cada vez que eles entravam lá para ministrar. E não somente quando eles foram ungidos, mas para cada vez que eles fossem ministrar, eles precisavam se lavar, se purificar. Ou seja, como simbolizando a pureza em todos os seus serviços e para temerem a contaminação do pecado. Lembra que eu falei que o sacerdote não podia entrar de qualquer forma no Santo dos Santos? A pia de bronze servia exatamente para isso, como uma forma de se purificar, de se lavar. E nós podemos ver que isso significa uma renovação constante do nosso arrependimento. Isso nos ensina a apresentarmos diariamente a Deus, a renovarmos constantemente o nosso arrependimento pelo pecado e nossa esperança no sangue de Cristo para a remissão. Esse ato simbólico que Arão e seus filhos eram obrigados a fazer na pia de bronze, naquele momento ali, antes de ministrar perante o Senhor, se purificando, lavando as suas mãos, lavando os seus pés, um ato de purificação, simbolizava também nós, que a cada dia nós precisamos renovarmos, lembrarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, pois a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Muitas vezes nós cometemos os pecados e não nos lembramos. Precisamos, muitas vezes, antes, ao momento que estivermos orando, relembrar e de algo que possa ter ocorrido naquele dia. Que muitas vezes a gente acaba não com o intuito de pecar, mas pecando por alguma negligência, até mesmo por ignorância, por não conhecer, ou até mesmo por não lembrar de certos detalhes. Então, nós podemos entender que a cada dia que entramos na presença de Deus, precisamos também nos arrepender e entregar a Cristo, renovarmos constantemente o nosso arrependimento e lembrarmos da nossa esperança em Cristo. Vamos agora falar a respeito dos sacrifícios que tinham lá no Antigo Testamento e os seus significados a respeito deles. Pois nós vemos que muitos sacrifícios que tinham lá
no Antigo Testamento tipificavam a Cristo, que eles precisavam fazer continuamente. Mas quando Jesus Cristo veio, ele fez uma vez por todas e não precisou mais. E vamos ver os 5 tipos de sacrifícios, onde 3 eram voluntários e 2 exigidos. Vamos ver aí primeiramente cada um deles separadamente. O holocausto, ele era voluntário. O propósito desse holocausto era para expiar os pecados em geral. Nesse propósito, expiar os pecados em geral, mostrando devoção a Deus. E simboliza que a morte de Jesus foi um perfeito sacrifício. A morte de Jesus foi um perfeito sacrifício, não precisando fazer mais continuamente. O outro sacrifício aí era a oferta de manjares. Era voluntário também. Tinha propósito de demonstrar honra e respeito a Deus em adoração, reconhecendo que todos pertencem a Deus. Cristo foi o homem perfeito que deu-se a si mesmo, a Deus e aos outros, mostrando mais uma vez que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. E vamos lembrar aí que essa oferta, olha só que interessante, demonstrava honra e respeito a Deus em adoração. E uma coisa interessante a respeito disso: os sacrifícios, os holocaustos, eram feitos e queimados no altar. Eram colocados perante o altar. E muitos deles, como nós vimos aí, essa oferta de manjares, que significava honra e respeito a Deus e adoração, nós também somos como líderes. Se formos chamados por Deus para subir ao altar, temos que ter honra e respeito a Deus no subir ao altar. Pois ali nós estamos servindo como sacrifício vivo, como sacrifício vivos a Deus. Então, no momento que subir no altar, precisamos ter respeito e adoração e honrar ao Senhor. Nossa vida precisa honrar ao Senhor. E como nós vimos, para chegar-se a esse sacrifício, o sacerdote precisa ter uma preparação. E nós somos o sacerdócio real. Então não significa que nós devemos viver uma vida desleixada, fora da presença de Deus, de qualquer maneira, e chegarmos, por exemplo, no domingo e oferecer adoração de qualquer forma, de qualquer jeito, mas durante a semana toda ter uma preparação, estar em comunhão com Deus, pois como sacerdote, como nós somos sacerdócio real, Deus nos considera como sacerdotes. Quando nós estivermos na casa dele, temos que ter respeito e adoração, não só na casa dele, mas em todo tempo, em todo momento. Nós precisamos aprender a isso. E principalmente, aquele que Deus chamar para subir no altar, precisa honrar muito mais e ter muito mais respeito, pois está ali lembrando que está como um sacrifício vivo, está sendo de exemplo para outras pessoas também. A outra oferta é o sacrifício pacífico, que também era voluntário. O propósito tinha de gratidão a Deus e mostrar uma gratidão a Deus. Tinha propósito, era voluntário. Seu propósito era de expressar gratidão a Deus. Simbolizava paz e comunhão com Deus. Cristo é o único caminho para ter comunhão com Deus. Então, nesse sacrifício pacífico, como gratidão a Deus, nós devemos também ser sempre gratos a Ele, sempre agradecidos por Ele ter nos reconciliado com Deus, para nós termos novamente a comunhão com Ele. O outro sacrifício era a oferta pelo pecado. Essa era exigida.
tinha por propósito pagar pelo pecado cometido involuntariamente por ignorância, negligência ou imprudência, restabelecendo a comunhão do pecador com Deus e mostrando a gravidade do pecado. A morte de Cristo restaura o nosso relacionamento com Deus. Perdão, pessoal. Lembrando que a palavra de Deus diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E para nós termos comunhão com Ele, nós novamente precisamos do sacrifício de Cristo, entendendo que é só por meio dele que nós vamos ter essa comunhão restabelecida, pois essa oferta pelo pecado era contínua. Jesus Cristo veio e se ofereceu-se uma única vez por todos nós. A outra oferta que tínhamos, que é a oferta pela culpa, a quinta sacrifício, oferta pela culpa exigida. Seu propósito era pagar pelos pecados cometidos contra Deus e as pessoas. Um sacrifício era feito para Deus e a pessoa prejudicada era restituída. Provia compensações para as pessoas lesadas. A morte de Cristo anula as consequências mortais do pecado. Espero que tenha ficado bem claro a respeito dessa oferta, a respeito dessa simbologia do Antigo Testamento. E nós podemos ver outras coisas também a respeito do Antigo Testamento, que nós podemos entender muito mais a respeito dela se nós estudarmos completamente. Peço que você que tem a apostila, dê uma lida nela. Nós vamos ver outros assuntos a respeito disso também, a respeito dessa simbologia do Antigo Testamento que reflete no Novo Testamento através da vinda de Cristo, através do seu sacrifício que ele se fez de uma vez por todas por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós podemos fazer um paralelo a respeito dessa tipologia. Só vou voltar um pouco aí. Nós podemos ver a respeito dessa paralelo entre os sacrifícios e os dias de hoje. E vou estar passando para vocês alguns itens, fazendo o paralelo entre o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que a gente pode traçar. No Antigo era temporário, no Novo é permanente. Jesus Cristo se entregou uma vez por todas. No Antigo, Arão foi apenas o primeiro sumo sacerdote. No Novo, Jesus é o único sumo sacerdote. No Antigo, era da tribo de Levi. No Novo, da tribo de Judá. No Antigo, era ministro na terra. No Novo, foi ministro no céu. No Antigo, era efetuado com sangue de animais. No Novo, é efetuado com sangue de Cristo. No Antigo, requeria muitos sacrifícios. No Novo, requer apenas um sacrifício. No Antigo, era necessário animais perfeitos. No Novo, é necessário uma vida perfeita. No Antigo, exigia cuidadosa aproximação do tabernáculo. No Novo, encoraja a aproximação confiante do trono. No Antigo, olhava para o novo método de sacrifício. No Novo, põe de lado o antigo sistema. Também conseguimos ver os tipos de sofrimentos do Filho de Deus. Abaixo relacionamos os tipos de sofrimento do Filho de Deus. Vou estar lendo nesse momento a apostila. Depois, se quiserem acompanhar, podem pegar a apostila de vocês e ler a respeito dos tipos de sofrimento do Filho de Deus. Abaixo relacionamos as coisas que exemplificam os tipos de sofrimento do Filho de Deus, que deveria ser sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Queimar o corpo de um animal era uma frágil representação da miséria eterna que todos merecemos
e que o nosso Senhor levou em seu corpo e em sua alma, quando morreu sob as cargas das nossas iniquidades. O animal oferecido deveria ser defeito. Nós vemos que Cristo foi oferecido com uma vida santa, sem defeito, sem pecado. E o proprietário deveria oferecê-lo de livre e espontânea vontade. Deveria ser oferecido na porta do tabernáculo onde estava o altar de bronze do holocausto, reconhecendo que um pecador não pode ter comunhão com Deus a não ser através do sacrifício. Através de Jesus Cristo temos comunhão com Deus. O ofertante deveria colocar a sua mão sobre a cabeça da oferta, significando seu desejo e esperança de ser aceito, como expiação por ele. O animal deveria ser morto diante do Senhor, significando também que a carne do cristão deve ser crucificada juntamente com seus afetos corruptos e suas concupiscências. Os sacerdotes tinham que espargir o sangue do animal sobre o altar, representando a pacificação e purificação da nossa consciência, por meio do espargimento do sangue de Cristo sobre ela pela fé. O animal deveria ser partido em vários pedaços e em seguida ser queimado sobre o altar, representando os extremos sofrimentos de Cristo e o afeto devoto com que o cristão deve oferecer-se completamente, espírito, alma e corpo a Deus. Os animais escolhidos para sacrifício deveriam ser mansos, delicados e inofensivos para mostrar inocência e mansidão que há em Cristo que deve haver nos cristãos. E nós, como sacerdotes espirituais, os verdadeiros cristãos são sacerdotes espirituais. O linho fino com o qual toda a sua roupa deve ser confeccionada são as atitudes justas dos santos. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro. Se aprofundem mais, busquem mais também a respeito disso, que é muito importante. Como nós vimos aí no final, que a apostila nos menciona que nós somos sacerdotes espirituais. E nós lembramos lá que no Antigo Testamento os sacerdotes vestiam vestes de linho finos. E essas vestes hoje são as nossas atitudes justas, o que nós praticamos. Pois temos que lembrar, devemos fazer, não só falar, mas também fazer aquilo que falamos com respeito à vontade de Jesus Cristo, à vontade daquele que nos criou. Que nós possamos estar sempre buscando a Ele, buscando mais a presença dEle, com amor, com sabedoria e com respeito, para que nós venhamos ter a mente de Cristo e o coração dEle e a paixão por almas que Ele tem, para que muitos possam ser salvos nesse tempo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode me mandar no meu e-mail que estará aí na descrição. Até a próxima, pessoal.